primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:51 diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por todos os atos deste culto, pela liberdade que temos. Obrigado porque as nossas crianças estão ouvindo a Tua palavra e nesta hora nós também suplicamos por elas, para que recebam as boas notícias e que as boas notícias também façam deles seguidores de Cristo Jesus. Abençoe cada professor nesta linda e nobre tarefa. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento para ouvir, reter e viver a Tua palavra, nos preparando para uma ceia do Senhor com todo o significado que jaz nela, pois entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nessa manhã de ceia, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. O seu corpo moído na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, representado pelo pão, representado pelo cálice. Mas Cristo não parou por aí, veio a sua gloriosa ressurreição. O seu amor o sustentou, a missão foi cumprida, mas o poder da vida venceu a morte. E estamos nesta estação lembrando de Cristo, glorificado com outro corpo, agora eterno, aparecendo para os seus discípulos, mostrando a sua mão, lembrando-os da sua palavra, lembrando-os que tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus diz, se cumpre. Portanto, inicialmente eu vos lembro que ainda estamos em Páscoa, celebrando Cristo vivo, aparecendo aos seus discípulos. Mas também nesta manhã nós nos despedimos do nosso irmão, como já mencionei, nosso irmão Osvaldo. Neste fim de semana ele conheceu aquilo que eu aguardo um dia conhecer. Ele conheceu no seu falecimento a eternidade e está vivenciando neste exato momento a eternidade que vence a morte. Ou nas palavras de Jesus, lá para os ladrões. Naquele momento de crucificação, um deles lançava-lhes insultos, nos diz os evangelhos, dizendo coisas do tipo: você não é o Cristo, você não é o Salvador, você não é o Messias. Salve-se a si mesmo, salve a nós. Enquanto um outro criminoso, tentando repreender o que aquele que proferia essas palavras contra Jesus, disse:
Você não teme a Deus? Você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, nós estamos recebendo o fruto ou o resultado de tudo aquilo que praticamos, mas este Jesus, este homem não cometeu nada, nenhum dos males que nós cometemos, e então ele olha para Jesus naquela dor e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu dizendo: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Portanto, sabemos que também nos aguarda este paraíso, o encontro final com Cristo, o encontro final com Deus Pai, Criador do céu e da terra. E por termos essa certeza, mesmo não entendendo exatamente como será, mesmo não entendendo se no momento em que fechamos os olhos, imediatamente já vemos o Senhor, ou se um anjo nos leva até lá, nós não sabemos, teremos que esperar. Essa é a minha inveja de quem morre, pois já está sabendo o que eu espero, pois já está vendo, está sendo tocado tudo aquilo que nós cantamos, eu quero te ver, Senhor, e repetimos, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te tocar, eu quero te sentir, eu quero na glória estar contigo, eu quero vivenciar contigo a eternidade, tudo aquilo que é para nós cântico, adoração. Nós cremos neste paraíso, e por isso nós não tememos a morte. Pois a morte no Senhor é o dia mais maravilhoso da nossa existência. Ao mesmo tempo, mais maravilhoso para quem parte, um dia extremamente triste para quem fica. Mas nós não tememos a morte. Não tememos, pois a ressurreição do Senhor Jesus, o seu triunfo sobre a morte, nos garantiu a vida eterna com Ele. E eu te pergunto, como seria, ou como é viver sem a esperança da eternidade? Como é viver imaginando que ao momento do fechar os olhos tudo acaba, e não há mais nada? Como um documento que você deleta e coloca na lixeira e apaga da lixeira também, e deleta, e fala: acabou, não há mais como recuperar. Como é ou como seria viver a vida sem a esperança de acordar novamente e continuar num outro ambiente, numa outra esfera, numa outra dimensão, e agora numa dimensão de eternidade. Nós não tememos a morte, pois nós também fomos crucificados com Cristo. Paulo escreveu: já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo no corpo, na finitude dos meus dias, eu vivo com fé, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O texto que lemos nos ensina então sobre parte desse mistério que ainda está para acontecer. Nós aguardamos o retorno de Jesus, Paulo diz. O som da última trombeta que anunciará o fim do finito e o início do infinito. Ao som de uma música que nós não sabemos o tom, não sabemos se é modo maior ou menor, não sabemos, mas que um som fará acontecer essa grande expectativa que temos. E Paulo nos ensina que quem estiver vivo neste momento, durante o que acreditamos ser o retorno de Jesus, este não morrerá como os que já partiram. Uns morrerão, uns já morreram, e outros não verão essa morte.
Eu oro e sempre que falava com os meus professores de seminário, os pastores mais velhos que eu geralmente, quando tenho uma certa afinidade, sempre pergunto: você acha que ele vem antes da gente morrer? Você pregou a vida inteira que ele voltará, mas chegou agora no final da sua vida, você está vivo juntamente comigo, e eu te pergunto, você acha que ainda temos chance em nossa geração de ver Cristo retornando? E há múltiplas respostas para isso. Mas a expectativa continua a mesma, pois morrendo ou sendo encontrado por ele vivo, Paulo também nos informa, nós todos seremos transformados. Nós ganharemos novos corpos, corpos incorruptíveis. Corpos, cremos que não dependerá mais das aflições da academia, da corrida ou da dieta. Por isso nós nos unimos com Paulo para perguntar: onde está, ó morte, a sua vitória? O que você pode fazer comigo? Mas vem uma segunda pergunta. Porque sim, nem todos encaram a morte sem temor. Nem todos. Então, se você teme a morte, se você teme, se você foge a um assunto que você não quero falar nisso. Eu acho incrível, inclusive, quando cristãos, quando a gente fala da morte, ele olha para você e fala: isola, viu? E bate ainda, para isolar bem. Isola. Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre esse dia que é o meu dia mais glorioso. Não quero falar. Então isso demonstra que há sim a possibilidade de um temor à morte. E se isso ocorre com você, talvez o seu medo de morrer revele a incerteza que você tem diante do seu destino. Da incerteza de eu não sei para onde eu vou. Tem uma reportagem comum de um homem que realizava operações espirituais aqui no Brasil. Aquele do tipo que incorporava alguma entidade e com uma faca ou com uma tesoura cortava pessoas e operava pessoas ali na hora. E eu assisti uma dessas reportagens e foi feita uma pergunta para esse que operava: você é uma pessoa que confronta com morte, com tumor, arranca na faca literalmente, você tem algum medo? E esse homem começou a chorar na frente da câmera, e quando ele se recompôs, ele disse assim: eu tenho um só medo na minha vida, e o meu medo é o medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. O repórter pergunta então: como pode alguém que lida com o mundo dos espíritos ter medo de morrer? Ele diz: eu não sei, eu tenho medo de morrer. E ele não está sozinho no seu medo de morrer. Talvez o medo de morrer revele um apego tão grande à terra, um desejo tão grande de viver, e não há nenhum mal em desejar viver. O problema é quando vira um medo de deixar essa vida. Quando o amor pela vida, e a vida pode ser muito útil e boa, mas quando vira uma fuga daquilo que é inevitável, pois todos nós iremos morrer a não ser que Cristo venha. Muitos de nós, sim, preferem fazer eco ou coro ao canto: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Agora não, Senhor, agora não, Senhor. Mas eu diria, não são todos, é quase todo mundo. O nosso irmão Oswaldo disse que estava pronto para partir. Estava pronto para encontrar com o Senhor. No meu ministério eu já lidei com muitos irmãos e irmãs no final da sua vida dizendo: pastor, eu estou pronto, não precisa nem orar para Deus mais me curar. Eu estou pronto para ir com o Senhor. Não ore, deixe-me ir. Vai ser melhor com o Senhor. Se você então tem medo de morrer, e eu digo isso mesmo para pseudos cristãos, para gente que diz que não, é Cristo, mas a morte não.
Se você tem medo de morrer, que seja esta manhã o seu grande dia. Quando você, de maneira absoluta e decisiva, se renda completamente a Cristo, para dizer para Ele: Senhor, tire os meus medos. Se eu estou em Ti, se o Senhor é Senhor da minha vida, eu não quero temer a morte. E nem ficar dando justificativas. Não, Senhor, mas é que eu primeiro casar. Depois que casar, não, porque eu primeiro preciso ter meus filhos. Não, porque primeiro agora eu preciso ver meus filhos crescerem. Depois, Senhor, eu quero ver os filhos dos meus filhos. E, Senhor, seja bom comigo e deixa eu ser bisavô. E, Senhor, se o Senhor for realmente bom, tataravô não é uma má ideia. Senhor, 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 Senhor. Mas olhe para Ele e diga: Senhor, eu quero não temer a morte. Eu quero ter certeza e olhar para os meus filhos. A morte é só uma transição. Eu geralmente levo a Camila para os funerais. E eu trouxe a Camila essa noite para cá. Ela veio e falou: vamos lá, você tem que entender. Porque um dia vai ser o seu pai, um dia vai ser a sua mãe, um dia vai ser o seu avô e a sua avó. Mas Camila, é só um momentinho. Fecha o olho, a gente vai chorar e vamos acordar no paraíso. Você entendeu, filhinha? Ela olhou para mim com uma naturalidade, que ela já viu vários. Ela: sim, papai, sim. Nós não tememos a morte. Se Cristo está em nós fervendo, nós queremos ver esse dia com o Senhor. Então, se tem medo em você, isso é um sinal, isso é um alarme. Um alarme que deve tocar bem alto, dizendo para você: se renda por completo a Cristo. E rendido completamente para Cristo, você não vai temer a morte de maneira nenhuma. Mas há também aqueles que não possuem o medo. Já pacificaram sua alma, já vivem com Cristo, querem viver para proclamarem as boas novas, mesmo não o fazendo. Senhor, sim, eu não tenho medo de morrer, mas me deixe viver. E eu pergunto: viver para quê? Viver. Porque viver é bom. Pacificaram a alma, mas se esquecem do porquê da vida, o significado da vida. E para nós, Paulo nos lembra e nos encoraja. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo está dizendo: sejam firmes na fé. Combata o bom combate. Viver é um combate, viver é uma batalha. Firmes na fé, pois o justo vive pela fé. O justo não faz cálculos da vida e diz: o resultado da equação é negativa, portanto destruo. Não, o justo acredita na fé que contraria as equações da vida e diz: em Deus há restauração para qualquer circunstância, enquanto houver vida. Porque depois não há como, depois não é tarefa minha nem sua. A minha força opera na terra, a força dele opera nos céus. A minha força atua aqui quando eu posso ser um recipiente de reconstrução, de entendimento. Mas lá, a força e o show é dele e não o meu. Não abalados por qualquer obstáculo, pois os obstáculos também cooperam para o nosso bem. A nossa vida sem obstáculos seria uma vida superficial. A minha vida e a sua sem obstáculos reduziria inclusive o nosso vocabulário de conversa, porque falaríamos somente coisas que nos fazem rir. E nem tudo que nos faz sorrir tem o poder de nos inspirar como uma boa história de restauração. É bom sorrir. Às vezes eu fico clamando para alguém me contar uma história para eu sorrir, ao invés de uma tragédia para eu chorar. Mas são as tragédias que me fazem crescer, e não o sorriso das gargalhadas da vida que me fazem crescer. Eu e você crescemos diante do inesperado. E o inesperado coopera para o meu bem, o inesperado coopera para o seu bem, coopera para o seu crescimento. Portanto, firmes na fé, firmes na obra, Paulo diz.
no serviço, em nossos ministérios, em nossos chamados, em nossas vocações, no uso dos nossos dons e aptidões. Perceba, é Paulo dizendo: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Minha agenda não permite. Esse é um problema que você tem que resolver. Eu não vou poder resolver para você. Eu não vou. Mas o Senhor diz isso para todos. Para os muito ocupados, para os pouco ocupados e para os desocupados. Firmes e dedicados com constância no serviço. Constância que constrói. Constância que produz continuidade pela dedicação daquilo que eu me envolvi. E eu me envolvi e a minha constância adiciona, ela não subtrai. Sim, firmes e dedicados, pois o nosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta estação de Pentecostes celebramos Cristo vivo. Cristo que consolava, Cristo que restaurava, Cristo em seu corpo incorruptível como nós um dia teremos. Cristo que afirmava o seu poder sobre a morte. Nessa estação de Pentecostes de perseverança, perseverança na oração, na unidade, na expectativa, perseverança que clama: Senhor, dá-nos mais. Repare, dá-nos mais, não é dar só para mim, dá para a nossa comunidade, para esses discípulos que se reúnem em perdizes, dá-nos mais do seu poder. Foi o meu clamor nesta manhã. Nesta estação de busca de poder do alto, busquemos o Espírito Santo, pedindo a Ele que nos capacite, que nos renove para continuar as nossas obras, o nosso serviço, não com menos, mas com mais. Busquemos o Espírito Santo pedindo por visão, por algo a ser executado com a sua constância e sempre com amor. Se você for honesto com Deus e dizer: Senhor, o que é para eu fazer? Eu te garanto, Ele vai te dizer. Na verdade, Ele vai repetir aquilo que já tem te dito há muito, muito tempo. Às vezes precisamos de um foco, mas exatamente, Senhor, porque eu não estou entendendo. E o Senhor fala, porque a obra é dEle. Quem honestamente chega a Deus: eis-me aqui de verdade, Senhor. Não eis-me aqui como uma poesia e tchau, porque logo que acabar já não vou ter mais tempo. Acabou o culto, o meu eis-me aqui se finda. Mas quando eu falo: Senhor, eis-me aqui, olha, o Senhor mostra. Mas se porventura falta-te essa visão, peça ao Pai, Ele vai te mostrar a quantidade de problemas que precisam de gente para ser sal e terra, a quantidade de ministérios aqui e acolá, para você ser solução, para você ser resposta de Deus. Busquemos o Espírito para que Ele nos encha de ânimo para prosseguirmos na dedicação, porque sim, bendito seja Deus, sempre houve na Igreja de Cristo irmãos dedicados. Bendito seja Deus, porque sempre é aquele que não se cansa, não se fadiga, mas sobe com asas como águia. A esses eu encorajo: busquemos mais de Deus, porque mais cheios de Deus, mais poderemos fazer para Ele, mais nossas almas serão vivificadas, mais sentiremos o seu poder, mais ânimo, e ânimo nunca é demais. Nós não tememos a morte, bendito seja Deus por isso, mas nós devemos temer a vida sem Cristo, e devemos temer a vida que se diz viver com Cristo, mas que não demonstra em significado e missão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você teme a morte, acabe com esse medo hoje, você e Cristo. Se você não teme a morte, seja mais cheio do Espírito e mais dedicado na obra do Senhor. Vamos nos colocar em pé e orar. Obrigado, Senhor, pois não tememos a morte. Estamos prontos para ir
a qualquer momento, seja ao toque da trombeta, e tomara que seja, Senhor. Seja pelo desligar das nossas tomadas. Estamos prontos, Senhor. Prontos para te encontrar. Que grande dia será esse que o nosso irmão Oswaldo desfruta nesta hora. Junto com outros santos, remidos pelo sangue de Cristo. Mas, Senhor, eu oro por aqueles que temem a morte, que nesta manhã o seu Espírito invada os corações. E que cada um que teme a morte possa simplesmente abrir a sua boca e dizer: Senhor Jesus, eu não quero mais temer a morte, portanto, a minha vida te pertence e me perdoe dos meus pecados. No íntimo de cada um, Senhor, e mesmo aqueles que já fizeram essa confissão, mas que ainda temem a morte, eu te suplico, derrama hoje da paz. Derrama hoje da bênção de que os que estão em Cristo, dele e nele permanecerão. E para os que não temem a morte, eu te suplico, Senhor, dá hoje um ânimo novo, um espírito renovado e um desejo de, neste Pentecostes, crescer na dedicação e constância que constrói, que edifica, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.